Saudações, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Meu nome é Juliano e eu endoideci aqui um pouco, porque eu vou dar para vocês, totalmente de graça, aqui no meu canal no YouTube, 2 horas com conceitos que eu acho que são importantes para vocês saberem sobre a prova do TRF3. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui o mouse, nós temos aqui no nosso edital, deixa eu diminuir, botar aqui o que interessa. No nosso edital, nós temos aqui as noções gerais, ok, e temos a disposição que diz que se tiver até 500 inscritos, não vai ter a primeira fase, mas se tiver acima de 500 inscritos, vai ter a primeira fase, porque é impossível você corrigir tanta prova subjetiva assim. Então, essa é a disposição. E aí, logo depois, agora no dia 5 de novembro, tem só uma modificação da data, né? Que se tiver mais de 500, vai ter uma prova objetiva e a prova será no dia 19 de janeiro de 2025. Tá? Mas basicamente o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esses itens que estão no edital e tratar com você de aspectos principais. Quais são os autores importantes que você tem que saber para poder tratar desses itens de formação humanística. Tá? Então vamos lá, eu vou tratar com vocês aqui de coisas que eu acho que são importantes para poder conversar sobre noções gerais de direito de formação humanística. Vamos começar então aqui nesse tópico. Vamos lá então, nesse primeiro aspecto aqui, nesse primeiro item, que é teoria geral do direito e teoria geral da política, muito embora ele tenha colocado a política em outro item, ele esqueceu de mudar o título, mas tudo bem, não tem problema. Quais são os aspectos principais aqui? O primeiro aspecto é esse conceito de direito objetivo e direito subjetivo. Basicamente essa diferença é clássica, né, para a teoria juspositivista, teoria que nós iríamos ver um pouco mais adiante. O direito objetivo é um conjunto de normas, um conjunto de regras que vigem em determinado contexto jurídico, determinado ordenamento jurídico. Sempre lembrando que na época positivista, esse direito objetivo era um conjunto de regras, um modelo de regras. Vamos tratar também desse aspecto. E no contexto pós-positivista, no conceito atual onde nós estamos hoje, nós temos que entender que esse conjunto de regras, ele não só é lei, né? Não é só a letra F da lei. Nós temos normas abertas, principiológicas, nós temos jurisprudências, nós temos teses fixadas em recursos repetitivos, em repercussão geral, em RDR e em AC. Então, o direito objetivo é um conjunto de normas, né? É um conjunto de regras, mais princípios, mais decisões que vigem em determinado contexto jurídico. Esse é o direito objetivo, também conhecido pelos clássicos como norma agendi, direito objetivo. E o direito subjetivo é basicamente o direito que a parte alega ter quando apresenta uma petição inicial para um juiz ou quando apresenta uma petição para a administração pública, requerendo algum direito, o gozo de alguma prerrogativa que lhe assiste segundo a sua ótica. Portanto, o direito subjetivo, ele é dependente do direito objetivo. E o direito objetivo, ele é criado para criar direito subjetivo, basicamente. As normas de comportamento são criadas para a criação de direitos subjetivos. Portanto, esses dois conceitos, eles são interdependentes. Mas antes da gente alcançar essa conclusão, nós vamos só voltar um pouco atrás e tentar imaginar que, eventualmente, o nosso examinador ele possa tratar um pouco de teoria do direito subjetivo. E para a gente falar sobre isso, precisamos voltar no século XIX, que foi quando a gente começou a discorrer sobre isso. Então temos 2 autores do século XIX e um autor do século XX que são importantes. Vamos lá. No século XIX, os 2 autores são Bernard Windchild e o segundo autor chama Rudolf von Jhering. Windchild, ele vai criar o que vai ser batizado de teoria
subjetiva ou teoria da vontade. Atenção, Windchild ele está tratando do conceito de direito subjetivo. Basicamente, a pergunta que ele se faz é: quando é que uma pessoa pode efetivamente pedir, que é o que o professor Miguel Reale chama de norma atributiva? Quando é que a norma vai ter esse caráter de atributividade? Quando é que essa norma vai autorizar alguém a pedir alguma coisa contra outra pessoa com base nessa norma? Quando é, portanto, que surge o direito subjetivo. O Windchild, ele vai dizer, na verdade, o direito subjetivo ele decorre da vontade do titular. Em alguma medida, o Windchild, nessa primeira formulação, ele vai dizer: a vontade do titular cria direitos. Essa é a teoria da vontade, ou teoria subjetiva do direito subjetivo. Bernard Windchild. Segundo autor, Rudolf von Jhering. A única coisa que o Jhering fala, eu estou fazendo um resumo muito raso aqui, tá? Mas a única coisa que o Jhering fala contra o Windchild ele vai dizer: não é a vontade que cria o direito subjetivo, e sim o interesse. O Jhering, ele cria uma teoria que é batizada de teoria objetiva. Atenção, o Jhering não está falando de direito objetivo, não. Ele está falando de direito subjetivo, o conceito de direito subjetivo. Mas esse conceito é batizado de teoria objetiva do direito subjetivo, que é uma teoria que se contrapõe à teoria subjetiva do direito subjetivo, que é do Windchild. Tá bom? Então, Bernard Windchild, teoria da vontade, teoria subjetiva. Rudolf von Jhering, teoria do interesse ou teoria objetiva. Muito bem, século XX já. Vamos falar agora de um cara que vai aparecer mais adiante no edital, chamado Hans Kelsen. O que o Kelsen vai dizer? Você consegue imaginar que o Kelsen, como um bom positivista... Cadê? Onde é que está o título aqui? Um bom positivista, ele vai imaginar... Está aqui, ó. Positivista. E é mencionado aqui a chamada teoria pura do direito. De quem que o edital está falando? De Hans Kelsen. Então vamos aproveitar o Hans Kelsen e tentar só lembrar o que é a chamada teoria pura do direito e a partir dessa obra famosíssima, importantíssima, chamada de teoria pura do direito, como é que o Kelsen se contrapõe a essas teorias do direito subjetivo? Então, teorias do direito subjetivo. Teoria do interesse, teoria da vontade. Então, o interesse cria direito subjetivo, a vontade cria direito subjetivo. Você sabe muito bem, melhor do que eu, que o autor dessa teoria aqui, chamada teoria pura do direito, ele nunca vai imaginar, nunca vai aceitar, nunca vai admitir que o direito ele seja criado por um mecanismo que seja fora do Estado. Não, impossível. Porque basicamente o recado da teoria pura do direito é: o que é importante saber do direito é a validade do direito. Como é que eu sei se o direito é direito ou mesmo? Se o direito é direito ou não é direito? Basta eu entender se a norma que se diz jurídica, ela ingressa validamente no sistema. E como é que eu sei que uma norma ingressa validamente no sistema? Já estudou o processo legislativo hoje? Já estudou? Então, para entender o processo, para entender a teoria pura do direito, basta entender processo legislativo. Então, se você lê o lado 59 e 69 da Constituição, se você lê o artigo 21, 22, 23 e 24 da Constituição e sabe que tem um procedimento para poder elaborar normas, e essa norma tem que ser elaborada pelo ente competente, porque o ente não pode usurpar a competência do outro ente federativo para poder fazer uma lei, então essa norma ingressa validamente. Além do mais, essa norma não pode conflitar com a norma constitucional, não pode ter um conflito material, não pode ter um vício formal, processo legislativo, repartição de competências, e não pode ter um vício material com a Constituição. O conteúdo da norma não pode conflitar com o conteúdo da Constituição. Basicamente, a norma ela é jurídica, nós estamos falando de direito na teoria pura do direito, se a norma ela é válida ou não. E como é que eu sei se a norma é válida? Basta eu olhar o direito para saber se a norma que ingressou seguiu o direito. Em última análise, nós estamos dizendo que, o Kelsen está dizendo que é o direito que diz o que é e o que não é direito, certo? Logo,
Você não vai imaginar que o Kelsen, na teoria pura do direito, ele possa admitir que existe um direito subjetivo que é criado fora do direito. Não é possível isso. Impossível. Portanto, além da teoria subjetiva de Winchild, além da teoria objetiva de Ehring, nós temos a teoria negativista de Kelsen. O Kelsen vai dizer: isso que vocês chamam de direito subjetivo, na verdade, não existe. Porque, na verdade, o que existe é um direito objetivo. E o direito objetivo gera reflexos, gera obrigações. Portanto, vocês que estão assistindo essa aula, vocês não teriam, para Kelsen, o direito subjetivo de assistir a essa aula. Não. O que existe é uma obrigação minha de ministrar a aula. E, por acaso, vocês estão aí assistindo. Portanto, o Kelsen cria a chamada teoria negativista. Entenderam, então, que existe uma conexão entre esse item 1 do edital com o item 2, item 1, teoria pura do direito. Ok? Conceitos importantes, autores importantes que eu acho que podem aparecer na prova. Teoria subjetiva, Winchild. Teoria da vontade. Teoria objetiva, Ehring, teoria do interesse. E a teoria negativista de Hans Kelsen. E agora você consegue explicar essas três teorias e já domina esse primeiro tópico aqui. Tá? Fontes do direito. Eu estou pulando muita coisa, não dá tempo de estudar tudo, tá, gente? Mas direito potestativo vocês estudam muito lá no direito civil. Então vocês sabem essas diferenças aí. Então vamos lá. Fontes do direito objetivo. Basicamente, nós estamos falando aqui de onde vem o direito, de onde o juiz extrai a fonte normativa, a fonte imperativa para decidir casos concretos. Se nós eu falei para vocês que o direito subjetivo é aquela descrição da pretensão jurídica que está na petição inicial, essa pretensão jurídica tem que ter um fundamento. Tem os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Esses fundamentos jurídicos são o que é chamado de fontes formais do direito. A fonte formal, o professor Miguel Reale diz, fonte formal é de onde o juiz tira o fundamento para poder decidir os casos concretos, as controvérsias que lhe são apresentadas. Essa é a fonte do direito objetivo, tá bom? No positivismo, lembrando, o professor Tércio Sampaio vai dizer, essa chamada teoria das fontes, ela é criada a partir de uma lógica positivista. Deixa eu aumentar aqui, só vou mostrar o título da obra aqui, ó. Cuja obra mais importante é essa aqui do professor Norberto Bobbio, o positivismo jurídico. Basicamente, essas teorias de teoria geral do direito surgem dessas teorias positivistas do direito. Uma delas é fonte do direito. Por quê? Porque os juristas do século XIX, que é a época em que nós criamos isso, eles estão tentando disciplinar o que é o direito. E eles estão tentando dissociar o direito de um direito metafísico, de um direito religioso, que é o chamado justnaturalismo. O justpositivismo é uma tentativa de separar o direito dessas normas metafísicas que a gente não consegue muito bem explicar o que são. Então nós vamos criar uma teoria do ordenamento jurídico, que é uma outra obra do professor Norberto Bobbio. Está ali atrás. Está distante, está ali atrás. Teoria do ordenamento jurídico, ou teoria das fontes do direito, teoria da norma jurídica. Basicamente, os positivistas estão tentando dizer o que é direito e o que não é direito. Então, é aí que surgem essas teorias das fontes do direito objetivo. E aí o professor Miguel Reale vai dizer o que é o direito, a fonte formal do direito. A fonte formal é de onde o juiz extrai a norma para poder aplicar no caso concreto. Aí o professor Miguel Reale vai dizer, existe ainda uma fonte material do direito. A fonte material é o que inspira o legislador a fazer determinada norma. Você tem fatos econômicos, fatos sociais, fatos ecológicos, fatos de saúde. A pandemia foi uma fonte material de várias normas jurídicas. Fizemos uma norma transitória, alterando os prazos prescricionais, por exemplo. Normas obrigando pessoas a usar máscaras, por exemplo. A fonte formal é a lei, é o decreto do governador que diz que tem que usar máscara. Mas a fonte material é a pandemia.
Tá? Então, essa teoria das fontes é criada a partir da lógica juspositivista. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe uma palavrinha aqui, ó, jurisprudência, que está dentro atrelado de fontes do direito. E mais adiante, aqui no pragmatismo, não, aqui na análise econômica do direito, tem aqui, ó, precedentes, estabilidade da jurisprudência e segurança jurídica coadjugada. Portanto, essa ideia de precedentalização é uma ideia que aparece tanto no item 9 quanto aqui no item 1, tá? Fontes do direito, jurisprudência. Então nós vamos parar um pouquinho e conversar sobre isso, porque isso aparece mais de uma vez. O que é importante você saber, um conceito importante para você anotar aí, um conceito chamado de circulação de modelos. O que é a circulação de modelos? Uma tendência que a teoria do direito revela quando ela entende que as famílias romanísticas que se vinculam à civil law, qual é a diferença, qual é a marca determinante da civil law? A fonte do direito. A fonte do direito na família civilística, na família romanística, é a lei. Já na família anglo-saxã, a família da common law, a fonte do direito é um costume jurisprudencializado. Então eu vou fazer um resumo e dizer que a jurisprudência é a fonte do direito. Diferença básica entre a civil law e a common law é a fonte. Fonte na família romanística, civil law, lei. Fonte na família anglo-saxã, common law, jurisprudência. Qual é a nossa fonte do direito? Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Portanto, a nossa fonte é a lei, né? Muito bem. Vamos retomar a ideia de circulação de modelos. O que é essa chamada circulação de modelos? É uma ideia segundo a qual nós estamos baseando nossas decisões, ou os juízes estão usando como fontes do direito, não só a lei, como também a jurisprudência. Basicamente, nós estamos tentando misturar ou tentando nos comunicar com mais proximidade com a lógica, com conceitos, com aspectos da família anglo-saxã. Essa tentativa de conciliar duas famílias distintas é chamada de circulação de modelos. Agora você vai dar uma pausa, vai pegar o seu Código de Processo Civil e vai ler o artigo 926 e 927. O 926 vai dizer, nós vamos voltar a ele mais adiante, porque ele aparece escondido no edital e mais adiante. O 926 vai dizer: os tribunais deverão manter sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. Certo? Meu código deve estar em outro lugar. Os tribunais manterão a jurisprudência, deverão uniformizar a jurisprudência e mantê-la íntegra, estável e coerente. Certo? Isso significa dizer que jurisprudência agora tem uma importância muito grande, não é? Tanto é que essas normas, o 926 e o 927, tem alguns nomes que retratam eles. O 926 é chamado de stare decisis horizontal. Por quê? Está dizendo assim, ó, se os tribunais eles uniformizarem a jurisprudência, é obrigação dos tribunais manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente. Então, se chegar um fato na sexta turma civil do TRF, na segunda turma civil, na segunda turma do TRF3, e esse mesmo fato chegar na segunda turma do TRF3, o fato tem que receber o mesmo tratamento. A solução jurídica tem que ser a mesma. Portanto, no TRF3, na segunda instância, ele tem que manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente. Portanto, é uma stare decisis, uma decisão estática, uma decisão estável, no ponto de vista horizontal. O 927 vai dizer, olha, se o Supremo decidir um controle abstrato de constitucionalidade, se o Supremo fizer um enunciado de súmula vinculante, se o próprio tribunal fizer um IAC, um IRDR, recurso repetitivo, os tribunais inferiores, eles são obrigados a decidir de acordo com esse modelo precedentalista. Logo, nós estamos falando de uma stare decisis que não é mais horizontal, como 926, e sim um stare decisis vertical. Certo? Então, a jurisprudência ela tem ganhado destaque atualmente. E o nome desse destaque que tem sido dado a esse fenômeno no qual nós damos destaque à jurisprudência como fonte primeira do direito é chamado de circulação de modelos. Tá bom? Quais são os elementos mais importantes desse modelo precedentalista?
que é o que o código, os processualistas chamam de microsistema de resolução de demandas repetitivas. O que é esse microsistema? Leia aí o 926, 927, 928. A repercussão geral, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo e RDR. Muito embora o IAC não componha o microsistema, porque para instaurar o IRC não precisa de demandas repetitivas, basta um potencial repetição de processos. Você pode instaurar o IAC, diferentemente do IRDR. O IAC também compõe esse mecanismo, só não é um microsistema de demandas repetitivas, mas a lógica é a mesma. Então, esse microsistema tem ganhado destaque e a gente não consegue entender mais o direito sem isso. Nós não conseguimos mais estudar para concurso sem ler as teses que são fixadas pelos tribunais superiores, sem ler informativo de jurisprudência. Portanto, isso compõe esse chamado microsistema e isso compõe essa lógica chamada de circulação de modelos. Portanto, jurisprudência é isso. E quais são, respondendo a minha pergunta, quais são os 3 elementos que revelam ou que demonstram esse mecanismo de precedentalização do direito? Primeiro elemento, é óbvio, nessa precedentalização, a jurisprudência ganha um destaque importante e os juízes eles passam a ser obrigados a decidir de acordo com o precedente. O precedente é uma palavra que tem que ser usada no singular, tá? E não no plural. Se o fato é o mesmo, um julgamento é um só. Se o julgamento já fixou a tese, não precisa de outro julgamento para fixar a mesma tese. Os outros julgamentos, eles vão simplesmente aplicar a tese que já foi aplicada. Portanto, precedente é uma palavra que se usa no singular. Então, primeira característica do modelo precedentalista: obrigatoriedade de observância do precedente. Segunda característica do modelo precedentalista: o precedente ele não pode ser usado de qualquer forma. Ele não pode ser usado sem, por exemplo, o juiz demonstrar que o fato que está sendo julgado aqui se amolda perfeitamente ao fato que foi julgado no precedente. É necessário fazer esse cotejo, essa demonstração. E aí, outro artigo que você vai ler para a prova, que você vai usar tanto no processo civil, quanto em formação humanística, como na vida, depois que passar no juiz. 489, parágrafo 1º. Lá você vai encontrar essa lógica, essa regra do modelo precedentalista. Então, o juiz ele não pode mencionar qualquer caso como fundamento da decisão. Tá? Um caso genérico, ele tem que usar o caso, ele tem que usar o precedente e demonstrar que o precedente se aplica ao caso concreto. Portanto, a segunda característica do modelo precedentalista é que existe uma racional aplicação do precedente. Estou respondendo a seguinte pergunta: quais são as 3 características principais de um modelo precedentalista? Primeira característica: obrigatoriedade de observar o precedente. Segunda característica: racional utilização do precedente. Não pode ser feito de qualquer forma, tá? E o terceiro elemento importante, que também decorre dessa lógica do 928, 927, 928, é que existe uma racional elaboração do precedente. Primeira característica: precedente obrigatório. Segunda característica: racional aplicação, racional utilização do precedente. Terceira característica: racional elaboração do precedente. Vamos lá. Precedente é jurisprudência? Sim. Precedente é jurisprudência. Toda jurisprudência, todo precedente é jurisprudência? Sim. Verdadeiro. Toda jurisprudência é precedente? Não. Aí não. Não é. Sabe por quê? Porque para ser precedente, esse julgado, essa jurisprudência fixada, ela tem que ter um procedimento todo especial. Tem que ter um rito especial, uma publicidade especial, um contraditório especial. Sabe por quê? Porque essa jurisprudência, esse julgado vai ser modelo de decisões de centenas de outros processos, às vezes milhares de outros processos. Logo, o rito é diferente. Essa é a terceira característica que dá para o modelo precedentalista uma peculiaridade, que é a racional elaboração do precedente. Certo? Isso é o chamado modelo
precedentalista que modifica um pouco a teoria das fontes do direito. Então, quando a gente fala aqui de fontes do direito e falamos de jurisprudência, nós estamos também nos comunicando com essa ideia aqui de precedentes, estabilidade da jurisprudência e segurança jurídica. E aí, já que a gente está aqui, eu vou, só para continuar o assunto, vou tratar aqui disso aqui, ó. Teoria do direito como integridade. Vamos então falar um pouco disso. O que é a teoria do direito como integridade? Nessa ideia, que eu já usei a palavra aqui, inclusive, porque eu falei assim, ó, vamos ler o artigo 926, e lá vai estar dizendo assim, ó, os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência, certo? E aí continua lendo, tem que manter a jurisprudência, inclusive, estável, eu vou mudar a ordem, isso proporcionalmente, estável, coerente e íntegra. A integridade é o segundo valor lá, tá? Mas eu estou colocando ela como terceiro aqui. Estável. Se chegou um fato a semana passada e o fato é o mesmo que chegou essa semana no TRF3, esse fato, o tribunal tem que manter a coerência. Se julgou procedente a semana passada, hoje tem que manter a procedência, tá? Então, estável é a estabilidade. Coerência. Chega um fato na segunda turma e um mesmo fato na primeira turma, essas duas turmas têm que ser coerentes entre si. Ok? Agora, a ideia de integridade é curiosa. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de um autor importante chamado Ronald Dworkin. Ronald Dworkin. Ele é um autor que não é positivista. Por quê? O positivismo, ele basicamente... Eu não quero ler para vocês, senão a gente vai aprofundar em temas que eu acho... Tá, só essa parte aqui. Essa obra importantíssima do Bobbio, ele vai dizer o seguinte... Existem 3 aspectos fundamentais do positivismo jurídico. E aí ele faz essa avaliação aqui no final do livro. Ele vai dizer... Podemos, pois, distinguir 3 aspectos do positivismo jurídico, segundo se configure. Letra A, como método para o estudo do direito, como teoria do direito e como ideologia do direito. Mas, basicamente, nós vamos conhecer, eu vou fazer um resumo aqui, porque não dá tempo, tá, gente, de aprofundar. Mas nós vamos, basicamente, falar que o conceito de direito, que é um item que está em outro tópico aqui do edital, o conceito de direito basicamente se reduz a como o direito se comunica com a moral. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma pausa só para pegar um livro para ler um trecho importante aqui para vocês. Só um instantinho, gente. Vamos lá, eu peguei aqui o livro só para ler um trecho, para demonstrar para vocês como esses tópicos, eles todos se comunicam, eles se interligam. O livro chama O Conceito e Validade do Direito, de um sujeito chamado Robert Alexy. E aí, o Alexy ele vai iniciar o livro do seguinte modo. O principal problema na polêmica acerca do conceito de direito é a relação entre direito e moral. Note como tudo isso está interligado ali. Apesar de uma discussão de mais de 2000 anos, 2 posições fundamentais continuam se contrapondo, a positivista e a não positivista. Todas as teorias positivistas defendem a tese da separação. Esta determina que o conceito de direito deve ser definido de modo que não inclua elementos morais. A relação entre direito e moral. O conceito de direito diz respeito a isso. A tese da separação postula que não existe nenhuma conexão conceitualmente necessária entre o direito e a moral, entre aquilo que o direito ordena e aquilo que a justiça exige, ou entre o direito como ele é e como ele deve ser. Ele está retomando aqui a primeira frase de um livro importantíssimo chamado Teoria Pura do Direito. Em contrapartida, todas as teorias não positivistas defendem a tese da vinculação. Esta determina que o conceito de direito deve ser definido de modo que contenha elementos morais. Conceito de direito, Robert Alexy. Portanto, o edital está tratando disso aqui, ó, quando ele menciona
teorias positivistas e um positivismo inclusivo. O positivismo inclusivo é um positivismo que admite uma relação entre direito e moral. Esse positivismo inclusivo ele tem sido rebatizado e ele pode ser considerado como um pós-positivismo. Entre teorias não positivistas, tá? Você nunca vai imaginar que o cara que eu vou falar aqui agora, ele é um positivista. Não, ele é um não positivista. E ele é uma pessoa que inclusive inspira Robert Alexie a escrever essas obras dele. E esse cara que eu vou falar chama Ronald Dworkin. Ele é o pai dessa teoria do direito como integridade. Portanto, escreve aí essa palavra, Dworkin. O que ele vai dizer? Olha, lembra que a gente acabou de ler o 926? Os juízes, os tribunais têm que manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente, certo? Coerência é uma coisa boa? É. Estabilidade é uma coisa boa? Sim, também é uma coisa boa. Agora, estabilidade e coerência sempre são coisas boas? Não, nem sempre. Sabe por quê? Porque pode acontecer de o tribunal decidir sempre do mesmo jeito, o tribunal manter a integridade, manter a coerência, manter a estabilidade, mas o tribunal está julgando errado. Então é necessário que o tribunal corrija essa jurisprudência. E essa ideia de correção ela está atrelada, ela está ligada à ideia de integridade. A teoria do direito como integridade. Pai da teoria, Ronald Dworkin. Dworkin, ele diz que existe uma conexão entre direito e moral. Portanto, o Dworkin não é positivista, como é Hans Kelsen. E aí, o Dworkin vai dizer, quando ele vai criar isso, ele vai se contrapor a um outro autor, muito mencionado aqui pelo Bobbio, que é um sujeito chamado Herbert Hart. O Hart, ele vai dizer, olha, o Hart vai dizer, ele vai reconhecer que o direito ele tem limitações. É impossível, diz o Hart, que o legislador ele preveja todas as possibilidades fáticas que vão acontecer daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos. Portanto, existe uma limitação do direito. E aí ele vai criar a ideia de caso difícil. Eventualmente, um fato novo que surge na sociedade, você não tem uma lei que dá a solução. Você não tem jurisprudência precedente que dá a solução para aquele caso. Ou às vezes, você tem duas normas que são conflitantes e que as duas incidem sobre esse caso e as duas normas configuram uma antinomia, duas normas antitéticas. Isso é chamado de hard case, caso difícil. Diz Hart, em situações como essa, em que o juiz se depara com um hard case, o juiz teria, atenção à palavra que eu vou usar, essa palavra você vai atrelar a esse autor e nem a um outro. O juiz teria, no caso de caso difícil, ou seja, um caso em que não tem precedente, não tem lei, ou um caso que existe um conflito normativo que dá duas soluções conflitantes para aquele caso, o juiz teria, então, nessa hipótese, discricionariedade. Tese da limitação, tese da discricionariedade, Herbert Hart. Muito bem. Dworkin, que ocupou a mesma cadeira de Hart. Inclusive, foi o Hart que indicou o Dworkin para dar aula em seu lugar. Dworkin ocupa a cadeira de Hart na mesma universidade e diz assim, Hart, você foi muito importante, agradeço a sua contribuição e a minha indicação aqui. Entretanto, não concordo com o senhor. Por quê? O juiz não teria discricionariedade. Impossível você imaginar a discricionariedade na mão de um juiz. O que existe é que você está preso ao modelo de regras. Lembra que eu falei do direito objetivo? Para o positivista, existem regras que são positivadas e essas são as únicas fontes do direito, mesmo que sejam injustas, mesmo que sejam imorais. Essa é a teoria positivista do direito. Porque se não existe conexão necessária entre direito e moral, mesmo que a norma seja imoral, a norma é válida. Lembra? O Kelsen se interessa por como a norma ingressa no sistema. Se ingressou validamente, pouco importa a validade moral, validade religiosa, validade econômica, não importa isso. Certo? Portanto, o Dworkin vai dizer, Hart, você está preso a esse modelo de regras. Nós temos que imaginar que nós não temos puramente regras, nós temos também princípios, que são fundamentos, às vezes, que são extraídas desse conjunto múltiplo, plurimo, pletora de regras. Você pode imaginar que existe um princípio que as une. A teoria do ordenamento jurídico, ela tem por base isso.
Existe um liame, existe uma ligação das normas. Esse liame, muito embora às vezes não seja expresso, ele pode ser extraído dessas normas. E o nome disso é princípio. Então nós não estamos mais presos ao modelo puro de regras. Nós estamos também no modelo de princípios. Essa é a teoria do Ronald Dworkin. Aí ele vai dizer, não existe discricionalidade. O que existe é que você... Aí o Dworkin vai dizer, existe a tese da resposta certa. Ele vai criar essa tese, a tese da resposta certa. Quem dá a resposta não é o juiz discricionariamente. Não é. É o modelo principiológico. Então, o Dworkin, ele vai imaginar, ele vai criar, lá na década de 60, uma coisa que eu nunca li isso em lugar nenhum, mas eu acho que o Dworkin, ele inventa a inteligência artificial para o judiciário. Por quê? Ele vai dizer, existe uma resposta certa, mesmo que não haja um precedente específico para o caso, mesmo que não haja uma lei específica para o caso, existe a resposta certa. E essa resposta certa ela vai ser extraída da leitura de vários outros julgados anteriores, mesmo que não sejam específicos para o caso. Então ele vai criar a figura de um juiz que ele vai chamar de Hércules, e esse juiz ele vai ler todos os julgados anteriores, e dessa leitura ele vai extrair a resposta certa para isso. Então, Dworkin vai dizer, eu enxergo o direito como um romance em cadeia. Essa expressão é importante você notar. Ronald Dworkin enxerga o direito como um romance em cadeia. Portanto, ele vai dizer, se nós estamos escrevendo um romance, é um estilo literário. Você vai escrever um capítulo novo nesse romance, que é um fato que não tem uma norma específica. Se é um romance, você não pode escrever um capítulo de terror no romance. Você tem que manter a coerência, certo? Isso é enxergar o direito como integridade. Existe uma resposta certa, mesmo que não haja norma, mesmo que não haja jurisprudência específica para aquele caso concreto. Existe uma resposta certa. E você buscar essa resposta certa significa você tentar alcançar essa integridade do direito. O direito como integridade. Tá bom? Então essa frasezinha que está solta aqui, ela tem muita filosofia, tá? Tá aqui, ó. Essa frase solta, teoria do direito como integridade, que você vai extrair lá do 926. Jurisprudência tem que ser mantida íntegra, estável e coerente. E agora eu posso responder a minha pergunta, a minha indagação. Eu falei o seguinte, a estabilidade é sempre positiva? A estabilidade é positiva? De maneira geral, sim. A coerência ela é positiva? De uma maneira geral, sim. Mas a coerência e a estabilidade são sempre positivas? Não. Porque o tribunal pode estar julgando há 10 anos do mesmo jeito. Mantém coerência, mantém estabilidade. Mas pode ser que o tribunal esteja julgando errado. Então é necessário corrigir essa jurisprudência. Daí a ideia de você tentar resgatar a integridade do direito. Essa é a chamada teoria do direito como integridade. Portanto, desses 3 valores do 926, coerência, estabilidade e integridade, o valor mais importante é a integridade. É assim que você vai enxergar a teoria do direito como integridade. Tá? Esses são os elementos importantes aqui desses 2 primeiros tópicos que eu queria dar destaque para vocês aqui. O conceito de política, nós vamos voltar a ele, porque eu acho que tem uma coisa importante, mas eu vou deixar isso para o nosso segundo encontro. Tá? Aqui no item 3, Declaração Universal, eu sugiro, como nós estamos falando de justiça federal, nós temos os direitos humanos como elemento importante, não é isso? Portanto, você vai ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque quando você está estudando direitos humanos, você tem que ler, não tem dúvida. Agora, a Agenda 2030 e esses ODS, 17 ODS, o que você vai fazer? Daqui até a prova, que vai ser em janeiro, você vai ler muitas vezes os informativos do Supremo, certo? Certo, é isso mesmo, você já faz isso há muito tempo já, não é à toa que você está aqui, e você vai continuar lendo esses informativos. Aí você vai prestar atenção no seguinte, nos informativos do Supremo aparece assim logo abaixo, antes do título em negrito, tem lá, ODS número tal. O que você vai fazer? A partir de agora, você vai ler, você vai clicar nesse link e o site do Supremo vai te remeter para a Agenda 2030 e para esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Note, nós estamos discutindo atualmente no Brasil a Agenda Sustentável.
Portanto, o examinador, como lê o jornal, ele pode chamar a atenção dele essas coisas de sustentabilidade, que é manter a economia sólida, manter as pessoas com bens e serviços, mas pensando também no futuro. Essa é a ideia de sustentabilidade. E aí, você sempre que estiver lendo o informativo do Supremo, você vai clicar naquele ODS ali, porque o Supremo agora ele cataloga. Ele diz assim, ó, essa tese fixada nessa ADI, nesse enunciado de súmula vinculante, nessa repercussão geral, ela está associada ao seguinte objetivo de desenvolvimento sustentável. E aí você vai ler a tese e vai conectar essa tese com o ODS. E aí você vai estar estudando aqui esse item do edital, que é os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Você precisa ler esses 17 ODS aqui, tá bom? Gênero e patriarcado. Aqui, nesse edital, ele é curioso, porque ele colocou o direito à discriminação lá do lado de direitos humanos, né? Nós vamos voltar a falar sobre isso um pouco mais adiante. Nós vamos voltar aqui nesse item 4, quando estivermos falando de direito da discriminação. Nós vamos voltar a isso, tá? Pronto, aqui, ó, na filosofia do direito, lembra, eu acho que o edital ele bagunçou um pouco as coisas. A gente tratou lá na teoria geral do direito, nós falamos do conceito de direito, né? Então nós lemos aqui o professor Robert Alexis, e ele disse, para eu entender o conceito de direito, eu tenho que entender a relação que existe entre direito e moral, né? E isso está aqui no positivismo, né? Muito embora o item não trate totalmente de positivismo, porque está dizendo que existe o positivismo inclusive que não é positivismo, ou chamado pós-positivismo, e aqui nós dialogamos com esse item aqui da filosofia do direito, que é o conceito de direito. De novo, o conceito de direito ele tem que tratar da relação que existe entre direito e moral. Eu acabei de mostrar isso para vocês lendo o professor Robert Alexis. Aqui de filosofia eu quero dar destaque a uma coisa importante, que é esse primeiro item aqui, ó. O conceito de direito, de justiça, sentido lato, sentido estrito, como valor jurídico político, divergência sobre o conceito e grandes filósofos do direito e o conceito de justiça. Então, vamos parar um pouco aqui, sabe por quê? Porque isso é o fundamento de vários outros itens do edital. Quando a gente fala de pragmatismo, quando a gente fala de utilitarismo, quando a gente fala de julgamento com perspectiva de gênero, quando a gente fala de gênero, patriarcado, isso tudo está atrelado ao conceito, às ideias, aos autores importantes que tratam de justiça. Então, vamos parar aqui um pouquinho e conversar a esse respeito. Existe um autor fundamental que você precisa saber, e conceitos que ele trata sobre justiça. Esse autor fundamental chama Aristóteles. Aí ele vai dizer, 300 anos antes de Cristo, só para você saber de onde nós estamos falando. Então, 300 anos antes de Cristo, o Aristóteles vai falar que existe um justo total, e que é seguir a lei. A maior virtude das pessoas é seguir as leis. Porque se as leis foram criadas por nós mesmos, reunidos numa ágora, num lugar em que a gente se reúne para decidir o que pode e o que não pode fazer, então a maior virtude do ser humano é seguir essas normas. Então o justo total é seguir essas normas, que é a maior virtude. Não existe uma virtude maior no ser humano que não a justiça. Tudo tem que convergir para a justiça, que é o justo meio, certo? Mas o que mais nos interessa não é esse justo total, mas uma outra modalidade de justo que ele vai separar em duas espécies, que ele vai chamar de justiça distributiva e justiça comutativa. Justiça distributiva e comutativa, nós temos elementos que diferenciam uma da outra. Justiça distributiva, de um lado, justiça comutativa ou de ortótica, de outro lado. Quais são os critérios distintivos entre esses dois tipos de justiça? Anota uma frase aí que é importante, que a partir dessa frase nós vamos continuar conversando. A frase é a seguinte: a justiça, o conceito de justiça é dar a outrem o que lhe é devido segundo uma igualdade. Justiça é dar a outrem o que lhe é devido segundo uma igualdade. Esse é o conceito de justiça. A partir desse conceito, vamos tentar diferenciar a justiça distributiva e a justiça comutativa. Justiça é dar a outrem. Então, se justiça é dar a outrem, se o conceito de justiça está atrelado à ideia de dar a outrem, então nós temos uma alteridade. A alteridade.
Não existe uma justiça se você está sozinho, como o Sr. Wilson numa ilha isolada, no filme do Tom Hanks. Não tem justiça ali. Justiça é uma relação entre, no mínimo, duas pessoas. Então, justiça existe uma alteridade. Se nós estamos falando, e eu estou fazendo um resumo básico aqui, tá, gente? Se nós estamos falando de dois particulares, duas pessoas, para eu aferir um critério de justiça aqui, eu estou falando de justiça comutativa. Dois particulares. Se eu estou falando de uma comunidade e os membros dessa comunidade, se eu estou falando de um município e os cidadãos desse município, se eu estou falando de um país e os nacionais, se eu estou falando de um planeta e das pessoas que vivem nesse planeta, eu estou falando da justiça distributiva. Dois particulares, justiça comutativa. A comunidade e os membros, justiça distributiva. Então, qual é a alteridade dos dois? Justiça comutativa, dois particulares. Justiça distributiva, o todo e os membros desse todo. Justiça é dar a outrem, a alteridade, o que lhe é devido. Existe uma obrigação dessas duas modalidades de justiça. Qual é a obrigação da justiça comutativa, onde nós temos dois particulares? A obrigação é dar a outrem o que lhe é devido. Vou falar de novo. A obrigação, que é o segundo elemento do conceito de justiça, é dar a outrem o que lhe é devido. Professor, que viagem é essa? Isso não tem nada a ver. Tem a ver. Nós vamos conectar esse conceito com coisas que você já sabe. Vamos lá. Quando você pega o Código Civil e tenta extrair do Código Civil qual é o valor da indenização, qual é a regra aplicável? Como é que você sabe o valor da indenização? O valor da indenização é a extensão do dano. Não é isso? Muito bem. Se alguém pega aqui um livro meu, por exemplo, esse livro deve ter custado, sei lá, R$100, um pouco mais que R$100. Então, se alguém pega um livro meu e devolve com o livro rasgado, sem folha, todo rabiscado, só eu posso rabiscar meus livros, todo rabiscado, esse livro rabiscado ele vale menos do que um livro novo. Então, se o livro novo vale 100 e o livro que foi me devolvido vale 80, então qual é o valor da indenização? 20. Então, vamos voltar ao conceito. Justiça é dar a outrem o que lhe é devido. Então, se eu tinha um bem que valia 100 e a outra pessoa fez uma coisa que me causou um dano de 20, então essa pessoa é obrigada, porque é uma questão de justiça, ela é obrigada a me dar 20. Então, a indenização mede-se pela extensão do dano. Já ouviu essa expressão no Código Civil? 926, salvo engano, não é isso? E isso é justiça comutativa. Você está dando para outra pessoa o que era dela e que, em razão do dano, foi tirado. O meu carro valia 1.000, depois da batida passou a valer 800. Então você vai condenar o réu a pagar 200. Então, justiça é dar a outrem o que lhe é devido. Tá ok? Eu vou continuar aqui na comutativa, porque nós vamos voltar na distributiva depois. E justiça é dar a outrem o que lhe é devido segundo uma igualdade. Certo? Qual é o parâmetro, qual é a igualdade que fundamenta a justiça comutativa? É uma igualdade aritmética. É uma igualdade absoluta. Eu não quero saber se a pessoa que causou o dano ela é pobre ou rica, se a pessoa que recebeu o dano é rica ou pobre. Pode ser uma pessoa que passa fome, que causou um dano ao dono do Twitter. O dono do Twitter não vai nem sentir isso. Não sente esse dano de R$1.000. O que são R$1.000 para quem tem bilhões de reais no bolso? Mas é justo, do ponto de vista comutativo, que o dono do Twitter seja ressarcido no dano dele, independentemente das situações peculiares das pessoas. Por quê? Porque a igualdade aqui é uma igualdade aritmética, é uma igualdade simples, é direta. A extensão do dano mede-se, a indenização mede-se pela extensão do dano. Portanto, esse é o conceito de justiça comutativa. Uma relação entre dois particulares, em que é justo, o critério de justiça é dar a outra pessoa o que lhe é devido, segundo uma igualdade aritmética. Justiça comutativa. Na justiça distributiva, qual é a igualdade aqui?
Nós vamos imaginar que existe um bolo. Todos nós contribuímos para poder construir esse bolo, para confeccionar esse bolo. E aí, uma vez pronto esse bolo tem que ser repartido em pedaços para as pessoas que ajudaram a fabricar esse bolo. Certo. Então nós temos uma relação. A alteridade aqui é do todo com as partes. Justiça distributiva. Qual é a igualdade que vai dar justiça nessa distribuição? É uma igualdade aritmética? Não, não é, né? É uma igualdade proporcional. É uma igualdade geométrica. Por quê? Isso vai depender muito de valores, de ideologia que vigem nesse tipo de comunidade. Se você acha, por exemplo, que o critério adequado para distribuir esses bens, esses encargos, é o critério, por exemplo, da necessidade, então você vai pegar esse dinheiro todo dos impostos e construir, por exemplo, hospitais públicos. Existem pessoas doentes que não podem pagar por um médico privado. Então eu vou pegar o dinheiro que todo mundo construiu e devolver para a pessoa, não pelo critério do merecimento, não, mas pelo critério da necessidade. Então, se tem pessoas que não podem pagar uma escola privada, eu vou pegar esse dinheiro e construir escolas públicas. Então, eu vou distribuir esse dinheiro para que essas pessoas que não podem pagar a escola privada, que elas estudem gratuitamente. Então, esse é um critério de distribuição. E aí você não pode usar um critério aritmético, um critério de igualdade simples, uma igualdade absoluta. Não é. Então, se o critério é necessidade, você distribui dessa forma. Se o critério é mérito, por exemplo, se alguém trabalhou 10 horas e outra pessoa trabalhou 5 horas, uma recebe o dobro que a outra. Mas quando é que eu vou determinar se o critério é mérito? Quando é que eu vou determinar que o critério vai ser necessidade? Isso depende, e essa é a luta para a gente entender o que é uma sociedade justa. Estamos, por exemplo, agora, nesse fórum que estamos discutindo sustentabilidade no mundo, nessas 20 maiores economias do mundo, estamos discutindo, acabou não prevalecendo a tese final, se é possível a gente taxar grandes fortunas. A gente tem que pegar esse dinheiro que é construído socialmente, muito embora uma pessoa seja o vértice, seja o artífice, essa pessoa seja o empreendedor que gerou essa quantidade imensa de dinheiro no bolso dele, que tem mais dinheiro ele do que vários países, por exemplo, mas isso é construído socialmente. Ele não consegue esse dinheiro do nada. Ele consegue isso a partir do nosso suor, do nosso engajamento em rede social, por exemplo. Então, isso é construído socialmente, muito embora ele seja o vértice dessa construção. Então, é justo que ele fique com dinheiro só para ele? Não seria necessário distribuir um pouco desse dinheiro para quem precisa mais? Então, note que esses conceitos de justiça aristotélica, eles passeiam ao nosso redor. E aí existe uma coisa que pode ser extraída dessa ideia de justiça distributiva, que também está espalhado no edital, mas não com esse nome. Então aqui, nesse conceito de justiça, tratamos de um autor importante chamado Aristóteles, né? E aí, nesse conceito de justiça, nós podemos, por exemplo, voltar aqui no gênero e patriarcado. Quando eu imagino, por exemplo, uma sociedade que é racista estruturalmente, eu não posso manter as decisões judiciais, as leis, a visão de mundo, mantendo essa estrutura que é estruturalmente racista. Se eu tenho uma sociedade que é patriarcal, aqui não tem o patriarcado, aqui gênero e patriarcado. De novo, ele mudou, o edital mudou o conteúdo, reordenou o conteúdo, mas esqueceu de mudar o título, né? Porque aqui está no título patriarcado, mas o patriarcado só vai estar lá na antidiscriminação. Mas se nós temos uma sociedade que é estruturalmente racista, se nós temos uma sociedade que é patriarcal, ou seja, o homem acha que é mais importante do que a mulher, nós não podemos imaginar que o juiz tem que se manter neutro. Que essa imparcialidade que foi criada lá no século XIX, ela se mantém atualmente. Nós precisamos, e eu vou ir aqui no último item do edital. Nós temos que imaginar que o direito, ele pode ser um mecanismo de controle da sociedade, mas o direito ele pode também ser um veículo de transformação social. E aí um conceito importante que trata disso é o conceito de direito emancipatório. O direito como um critério de emancipação da sociedade. Então nós temos uma sociedade que é
estruturalmente injusta. Então precisamos redistribuir, precisamos acabar com essa injustiça. Como é que você faz isso? Você cria um protocolo para orientar os juízes a decidirem de acordo com esse protocolo. E aí você não vai manter mais o juiz neutro, imparcial, como nós criamos lá no século XIX. Nós vamos falar sobre o protocolo mais adiante. Mas entenda que a ideia da criação de um protocolo para julgar, às vezes, de forma desigual, no caso concreto, serve para poder resgatar elementos de justiça, tal como foi criado, como foi inventado por Aristóteles 300 anos antes de Cristo. Então entenda que esses elementos, eles pautam o nosso edital. Onde é que mais tem, onde mais reside, onde mais aparece essas ideias de justiça? Aqui, ó, nesse item chamado de pragmatismo. Quando a gente fala, por exemplo, em utilitarismo, nós estamos falando de um autor importante que é também um dos precursores, segundo Norberto Bobbio, é um dos precursores do positivismo jurídico, que é um sujeito chamado Jeremy Bentham. O Bentham vai criar um critério para decidir se a ação é justa ou não. Então, basicamente, aquela lógica criada pelo Aristóteles, lá 300 anos antes de Cristo, ela contamina toda a nossa vida e até hoje está contaminando. Então, no século XVIII, o Bentham, ele vai dizer, olha, como é que eu vou classificar uma ação como justa? E aí, só um parênteses, quando eu falo ação, eu estou falando de uma ação interpessoal, eu estou falando de uma lei, de uma política pública, de uma sentença judicial, de um acórdão, de uma tese fixada pelo Supremo, por exemplo. Então, essa ação, ela é justa quando ela maximiza a felicidade e ela diminui a infelicidade, que é isso que ele vai chamar de cálculo felicífico. Cálculo felicífico. Para eu saber se a ação é justa ou não, basta eu saber se ela causou mais felicidade e impediu infelicidade. Cálculo felicífico. Então entenda que o nosso edital ele está atrelado à ideia de justiça, né? E essa ideia de utilitarismo está muito atrelado à ideia de consequencialismo. Por quê? Porque para eu medir a justeza de uma sentença, por exemplo, eu tenho que saber se ela causou mais felicidade e menos dor. Então eu tenho que analisar não só a decisão em si, mas a consequência que ela gera. Tá claro isso? Note que isso tudo está ligado à ideia de justiça. Muito bem, e aqui só um detalhe aqui. A ideia desse consequencialismo, você vai ler o Código de Ética, eu sei que vai ler, e você vai ler lá que o juiz ele tem que estar atento às consequências dos atos que ele praticar. Portanto, nós temos um código de ética que é, nesse aspecto, nesse parâmetro, é um código que é utilitarista, porque ele é consequencialista. E você vai ler também a Lindbe, artigo 21, 22, dizendo que o juiz também tem que estar atento às consequências dos atos que ele praticar. Portanto, quando você estiver lendo a Lindbe, quando você estiver lendo o Código de Ética, você está, em última análise, tratando de um conceito de justiça. Tá claro isso? Pronto. Então, nesse primeiro bloco da aula, eu queria chamar a atenção de vocês para esses aspectos que eu acho que são primordiais, autores que são importantes para a gente compreender e tirar uma boa nota, esperando, claro, que esses itens estejam na prova de vocês. Tá bom? Vamos encerrar esse primeiro bloco, a gente volta no segundo bloco, tratando de outros temas, outros autores, outros aspectos que estão espalhados pelo edital e que eu acho relevante dar destaque para vocês. Tá bom? Até loguinho. Tchau, tchau.